Salmos de número 84. Ele começa assim: a minha alma anseia e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para sua prole, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo os corações o caminho são aplanados, o qual, passando pelo vale árido Baca, o vale das lágrimas, faz dele um manancial de bênção, ou as chuvas também enchem os seus tanques. Cada um deles aparece perante o seu Deus em Sião. Ó Deus de Jacó, escute a minha oração. Ó Deus de Jacó, inclina os teus ouvidos e contempla o rosto do teu ungido, porque para mim, eu preferiria estar na casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Para mim vale mais um dia na porta da casa do meu Deus a estar em qualquer outro lugar, porque o Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor dá graça e glória, e o Senhor não nega bem algum aqueles que andam em retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Esse é o Salmo de número 84. Agora, o que esses salmos querem ensinar para nós? A gente fala salmos no plural, porque salmos são cânticos. O que o salmista quer nos ensinar? Primeira coisa que eu quero que vocês se atentem: esse salmo, ele está mostrando um homem que é apaixonado pela casa de Deus e pelo Deus da casa. Vou repetir: um homem que é apaixonado pela casa e pelo Deus da casa. Certo? A minha alma anseia e desfalece pelos atos do Senhor. É o homem que está retratando a sua ansiedade, o seu desejo, o seu prazer de estar na casa do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você lê esse salmo, você já sabe: trata-se de alguém apaixonado pela casa do Senhor e pelo Deus da casa. Amar a casa de Deus, irmão, faz toda a diferença, porque não é só sobre amar a casa, é sobre amar o Deus da casa. E por que o salmista, ele amava a casa de Deus? Por pelo menos 3 motivos. Quantos motivos? Pelo menos 3 motivos. Eu vou te dar 3 motivos, pelo menos, para você ser alguém que ama, que seja apaixonado pela casa de Deus. E quando eu digo apaixonado pela casa de Deus, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de pessoas que entendem que casa, que a igreja, a parede não salva, mas a igreja, a parede, a casa é o lugar que os salvos se reúnem, é o lugar da manutenção, é o lugar onde Deus cuida dos salvos. Então, eu tenho 30 anos de evangelho, não cairei nessa inocência de falar para vocês que igreja salva, que placa de igreja salva, nada disso. Mas eu também não posso negar que todos os salvos são apaixonados pela casa de Deus. Jesus disse: a minha casa, a casa do meu Pai é chamada casa de oração. Jesus, ele amava também a casa do Pai. Tanto é que é a única vez na Bíblia que vocês vão ver Jesus irado, sem pecar, mas irado. Que quando fizeram na casa do Pai, lugar de comércio, bagunçaram, tinha ladrões e salteadores, era um covil de ladrão e salteadores. Jesus faz um ajorrar, uma linguagem para você entender um pouco melhor. Azorrague é um rei, chicote, uma linguagem para a gente entender.
E ele usa aquilo para repreender aqueles que estavam deixando de considerar, de amar a casa de Deus. É o único momento. Ele literalmente mete o pé nas barracas, solta os pombinhos e repreende aqueles que estavam desprezando a casa de Deus. Então nós precisamos entender: amar a casa de Deus não é fanatismo, é só o mostrar a evidência daquilo que você tem no seu coração. Quer ver? Quem aqui já foi abençoado na igreja, na casa de Deus? Levanta a mão. Como a gente vai desprezar um lugar desse? Três motivos, pelo menos, para você amar a casa de Deus. Primeiro, porque a casa de Deus é lugar de acolhimento. Anote aí. Por que o salmista amava a casa de Deus? Porque a casa de Deus é lugar de acolhimento. Vejamos, versículo de número 3, olha o que está escrito: até o pardal encontrou casa, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Ó, até o pardal, você sabe o que é isso? Porque o pardal é um passarinho, é uma ave desprezada. Vai comprar passarinho, vai não, é só um exemplo. Vai procurar um passarinho para comprar e chega nessas casas que o pessoal tem comércio de pássaros e pergunta assim: eu quero comprar um pardal, você tem aí? Sabe o que vão te responder? Pardal não tem valor. Ninguém tem um pardal de estimação. Pardal é desprezado. É tão desprezado que as casas hoje, a Michele é engenheira. O que você prepara nos seus projetos para os telhados? Algo para que os pardais não entrem. Por quê? O pardal costuma fazer ninhos em algumas casas. E acreditem, o pardal, que é uma ave, um passarinho que é muito comum nas casas, já não é tão comum assim. Porque toda a construção hoje que é feita, a parte do telhado já está sendo feita para inibir, para neutralizar ninhos de pássaro, e principalmente os pardais. Então o pardal é uma ave desprezada. Por isso o salmista está dizendo: ó, até o pardal, que é desprezado, tem lugar na tua casa. E ele não usa só o pardal, ele usa também a andorinha. Por quê? O pardal é um pássaro desprezado. E a andorinha? A andorinha é uma ave que ela é inquieta. Você não vê a andorinha sentada em qualquer lugar. Se você procurar, e é difícil, você vai ver uma andorinha num fio, nesses fios, e longe ainda da população. E um detalhe: a andorinha nunca está quietinha. A andorinha está sempre agitada. Você vê a andorinha, você vai ver ela voando para lá e para cá, ela não para, porque ela é uma ave inquieta e ela não tem muito lugar para se assentar, para se pousar. E o salmista está dizendo: a andorinha na casa de Deus, ela tem lugar para descansar, e não só descansar, mas ela tem um lugar para reproduzir. Então ele usa a expressão: ó, eu amo a casa do Senhor. E agora eu estou conjecturando para você entender. E sabe por que eu amo a casa do Senhor? Porque na casa de Deus é o lugar onde eu sou acolhido. A casa de Deus é o lugar onde tem acolhimento. Na casa de Deus ninguém é desprezado. Na casa de Deus, os pardais que foram desprezados lá fora no mundo, na casa de Deus eles são acolhidos, eles são abraçados. Na casa de Deus, a andorinha que não tinha lugar para descanso, a andorinha que não tinha lugar de repouso, na casa de Deus tem lugar de descanso. Eu, irmão, eu sou um pardal preto, desprezado lá fora. Esse tipo de pardal você nem conhecia, né? Eu sou um pardal preto que lá fora era desprezado, ninguém dava
eu era a escolha da sociedade, um drogado, um bêbado, mas esse pardal que lá fora não tinha acolhimento, entrei na casa do Todo-Poderoso e o Senhor me acolheu, e foi na casa dele, na igreja, que Deus mudou a minha vida. Tem pardais aqui, tem pardais aqui, tem andurias aqui, mulheres inquietas que lá fora não tinha lugar de quietude, mas depois que chegou aqui, tem lugar de descanso. Cadê os pardais que estão aqui nessa igreja? Cadê as andurias que receberam acolhimento? Aplauda o Santo de Israel. Aqui tem lugar de descanso para você. Agora, hoje, antes do culto começar, posso falar, minha irmã? Essa irmã se ajoelhou aqui, fiquei até surpreso. Ajoelhou diante de mim, da pastora aqui, para dizer para nós o seguinte: muito obrigado, porque eu nunca fui acolhida como eu fui acolhida aqui nessa igreja. Igreja tem que ser assim, irmã. Igreja tem que ser assim, meu irmão. Que venha os maiores empresários de Santa Cruz do Forte, diga bem. Que venha engenheiros, engenheiras, que venha médicos, médicas, que venha gente grande, que venha, preste atenção que você vai entender, que venha as águias, mas que venha também os pardais, as andorinhas. Traduz, pastor, pode vir, o drogado, o viciado, a prostituta, o gay, as lésbicas, pode vir, pode entrar aqui, porque pode ter situação que a gente não concorde com a prática, mas nós vamos amar os pardais, nós vamos amar as andorinhas. Pode vir, que na igreja, na casa de Deus, nós temos de Deus o amor para acolher todos. Quem está comigo? A gente acolhe, porque tem lugar que só pode entrar, ou melhor, só pode entrar águia. As águias são bem recebidas, mas se chegar os pardaizinhos, se vier da favela, se for pobre, a entrada é muito diferente. Aqui não. E esse é o meu trabalho, o meu e da pastora, é ensinar esses voluntários que aqui estão, essas ovelhas que fazem parte desse aprisco, tratar todo mundo igual. É por isso que quando você chega aqui, alguém vai te acolher dizendo boa noite, que o culto seja uma bênção. Às vezes você nem desceu do carro, alguém lá no teu carro dizendo, olha, que o culto seja uma bênção para você. Quem se sentiu acolhido ao chegar aqui na Lagoinha? Então, esse é o nosso trabalho. Por quê? Porque nós amamos a casa de Deus, mas conhecemos também o Deus da casa, que é lugar de acolhimento. Então precisamos amar a casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar que acolhe todos. Vinde a mim, todos vós pardais, andorinhas, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Igreja é lugar de acolhimento. Mas segundo motivo pelo qual o salmista amava a casa de Deus, porque na casa de Deus tem felicidade. Olha o versículo 4. Olha aí, versículo de número 4. Olha o que está escrito. Salmos 84, verso de número 4. Está escrito assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. O que é bem-aventurança? Traduz, pastor, o que significa bem-aventurado?
Lembra do sermão do monte? As bem-aventuranças, sabe o que é isso? A felicidade. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurança está falando de felicidade. Lá fora a gente bebia, fumava, cheirava, se prostituía e parecíamos que éramos felizes enquanto estávamos dopados, cegos por aqueles momentos, por aqueles picos. Mas depois vinha um vazio, um vazio que as drogas não preenchiam, um vazio que a bebida não preenchia, um vazio que a prostituição também não preenchia, sempre faltando alguma coisa. Mas depois que você vem para casa e conhece o Deus da casa, você não precisa mais de drogas, você não precisa mais de bebida, você não precisa mais das noitadas. Por quê? Porque o vazio que estava dentro de você, que estava dentro de mim, ó, o nosso Deus é tão grande que os céus, irmão, os céus não podem comportar. Os céus é maior do que os céus, tanto é que a Bíblia diz que ele mede os céus a pau. Ele é muito grande que não cabe no céu, mas esse Deus que é tão grande que não cabe nos céus, ele é do tamanho do vazio que está na tua alma. E quando ele entra e te torna uma pessoa totalmente feliz. Quem está comigo, quem recebe isso? Na casa de Deus tem felicidade. Na casa de Deus tem alegria. O salmista diz no Salmos de número 16, o verso de número 11: far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há abundância de alegria. O que é isso? Abundância de alegria é felicidade, paz na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque na casa de Deus tem felicidade, tem paz. Por isso que às vezes a gente usa a expressão assim, ó, shalom, shalom. Shalom, irmão, é uma paz em todas as áreas. Shalom significa ser uma pessoa completamente, plenamente satisfeita, feliz com Deus. Quem está feliz com Jesus aqui? Só os felizes, só os felizes, só os felizes. Irmão, eu estou muito feliz. Uma semana que o Corinthians ganha e o Palmeiras perde, eu fico feliz. Perdeu ali, mas não tem felicidade maior de fazer parte de um time que nunca perde, que time é esse? É um time celestial agora, é um time que não tem a bandeira do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, mas diz a Bíblia, Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira, a glória, ele nos faz plenamente felizes. Aí os palmeirenses estavam dizendo assim: o senhor está vendo tão bem, pastor. Irmão, não posso perder essa oportunidade, né? Final de contas deu certo. Né, mineiro? O Adson, olha o atleticano aqui. Meu Deus. Vocês sabem que, para lembrar aqui o atleticano, o Sansão da Bíblia, ele era atleticano. Sabe por quê, irmão? Porque não gostava da raposa. Porque a Bíblia diz que ele tocou fogo na cauda das raposas. Vocês lembram disso? E incendiou a seara dos filisteus. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia.
Na casa de Deus tem felicidade. Agora, na casa de Deus tem a terceira coisa. Por isso o salmista amava a casa de Deus. Olha o versículo de número 11. Olha o que está escrito: porque o Senhor dá graça e glória, o Senhor não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Você sabe por que o salmista estava dizendo que amava a casa do Senhor? Porque o salmista sabia que na casa de Deus, ou Deus na casa, nós recebemos graça, nós recebemos favor. Na casa de Deus tem favor de Deus. Levanta as suas mãos assim. Eu vou liberar uma palavra para o teu coração aqui nessa noite. Você chegou na casa, está sentindo a presença do Deus da casa. O Deus da casa se faz presente aqui na Lagoinha. Agora escute: na casa de Deus, com o Deus da casa, tem graça, tem favor. Se você chegou aqui doente, Ele pode te curar. Se você chegou aqui abatido, Ele pode tirar o seu abatimento. Se você chegou aqui